Olá, turminha do 8º ano, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje sobre o uso de letras para representar números. Na antiguidade, turminha, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras, ok? Então entenda, isso porém tornava o cálculo longo e muito complicado. Foi então que um advogado e matemático francês de nome François Viète, que nasceu em 1540 e faleceu em 1603, que introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. Então, através dessa atividade do livro aqui do 8º ano, A Conquista da Matemática, nós vamos aprender um pouco sobre o uso de letras para representar números. Então, vamos para a nossa atividade. A questão nos diz o seguinte, veja só, turminha. Escreva as operações de forma sintética. O que significa isso, professor? Significa escrever cada uma dessas sentenças aqui na forma mais simples, matematicamente. Então, nós vamos escrever essas sentenças que nós temos aqui na forma matemática. Então, veja comigo. O quadrado do número real x. Então, o número real x elevado ao quadrado. Tranquilo? Vamos para o item B. O cubo do número real y. Então, nós temos o número real y elevado ao cubo. O item C, turminha, a raiz quadrada do número real a. Então, você pega a raiz quadrada do número real a. Item D, a quinta potência do número real b. Então, você pega o número real b e eleva à quinta potência. Item E, turminha, a adição dos números reais b e c. Então, vamos lá. Adicionar b mais c. Adicionar, turminha, é fazer uma continha de mais. Então, nós temos agora o item F, aqui, turminha, o produto dos números reais a e x. Produto, na matemática, significa continha de multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação do número a com o número x. Então, na verdade, a vezes x é a mesma coisa que ax. Ok, turminha? Agora, vamos para a letra G. Letra G, o dobro do número real y. O dobro duas vezes o número real y, que é igual a 2y. H, turminha, nós temos aqui a sexta parte do número real m. Então, o número real m dividido por 6 significa a sexta parte do número real m. Agora, vamos para o item GH, ok, turminha, não, H já foi, item I, F, GH, I. O quociente entre os números reais 0 e W, com W diferente de 0. Muito bem. O quociente na matemática significa divisão. Então, dividir o número Z pelo número W, sendo que W, turminha, lembrando, ele deu uma condição aqui, tem que ser diferente de 0, porque não se divide por 0. Então, agora, turminha, letra J, vamos para a letra J, a metade do número real x. Então, a metade na matemática significa dividir por 2. Letra K, a diferença entre os números reais x e y. A diferença na matemática, turminha,
significa continha de menos, então x menos y. E a letra L, turminha, nós temos aqui o quintuplo do número real z. O quintuplo significa 5 vezes o número, então 5 vezes o número real z. Ou 5 vezes z, 5z. Tá aí, turminha, a questão de número 1 de vocês, tá bom? Bem explicadinha para que vocês possam entender. Vamos ver a questão de número 2. Usando duas letras, por exemplo, x e y, escreva uma expressão que represente. Usando duas letras. Então, nós temos aqui a expressão. O dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Então, nós temos aqui número 2, item A. O dobro do número real, x, que ele pediu para nós utilizarmos como exemplo, x e y. Então, o dobro do número real, x, duas vezes, o dobro significa duas vezes, adicionado. Vamos ficar bem atento à sentença para que nós não possamos perder nenhum detalhe. Então, adicionado significa continha de mais. Adicionado ao dobro de outro número real. Então, no caso, número y. Então, adicionado ao dobro de outro número real. Vamos para o item B. O produto da soma pela diferença de dois números reais quaisquer. Então, o produto da soma, então nós temos aqui a soma do número x mais y. Então, produto significa multiplicação pela diferença, então x menos y. Então, nós temos aqui um produto da soma dos números reais que ele deu, x e y, pela diferença deles. Está aí, turminha. Vamos para o item, turminha, vamos para o item C. Item C, veja comigo. A adição dos quadrados de dois números reais quaisquer. Então, como ele pediu para nós utilizarmos os números x e y, então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos para o item D. A diferença dos quadrados de dois números reais quaisquer. Primeiramente, veja que no item C, ele pediu a adição, continha de mais. Aqui ele pediu a diferença, continha de menos. Então, você vai repetir o mesmo processo, só que ao invés de colocar mais, vai colocar menos. Então, nós temos aqui a diferença dos quadrados de dois números reais quaisquer. O item E, turminha, nos diz o quadrado da soma de dois números reais quaisquer. Então, item E, vamos lá. O quadrado da soma. Então, vamos colocar aqui a soma de dois números reais quaisquer e elevar ao quadrado. O item F, turminha, está pedindo a adição da raiz quadrada de um número real com a quinta parte de outro número real. Então, vamos lá. Item F. A adição. Então, a continha de mais de quem, professor? Será essa continha de mais? Da raiz quadrada de um número real. Então, a raiz quadrada de um número real adicionado, que é a continha de mais, adicionado à quinta parte, que é o que ele está pedindo aqui, ó, a quinta parte de outro número real. Então, a quinta parte significa dividir por 5. Então, tá aí, turminha. Muito obrigado por assistir mais essa videoaula aqui com o professor Manuel. Sejam, assim, felizes na vida de vocês. Aquele que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e nos ajude aqui a divulgar esse canal para que outros possam aprender matemática, assim como você está aprendendo.